Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje o Gustavo Fernandes, que, sem dúvida nenhuma, se não é o mais jovem presidente de uma sociedade espírita de Santa Maria, é um dos mais jovens. Eu creio que seja talvez o mais jovem. Mas o fato curioso não é pela juventude do Gustavo, e sim porque o Gustavo é presidente da sociedade espírita mais antiga de Santa Maria. Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Água Boa. E a Sociedade Espírita de Água Boa tem nada mais, nada menos do que 113 anos. Completará em 25 de dezembro deste ano 114 anos. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado mesmo. E o nosso tema de hoje é o dirigente espírita. Já que estamos o mais jovem dirigente espírita de uma sociedade, que é a mais antiga, vamos falar sobre o tema o dirigente espírita. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, Jader, o prazer é tudo meu, né, de poder estar compartilhando um pouco da nossa história, né, da nossa casa, que este ano agora completará 114 anos de existência, né. É uma data bastante significativa. Grande parte da população ela conhece, né, a nossa casa, e aqueles que não conhecem ainda fica o convite, né, para nos conhecer lá na Água Boa. Para chegar à Água Boa, qual é o caminho para ir até a Água Boa? Isso. Então, ela é um pouco complicado pelo fato de ser zona rural, né? Certo. Mas o trajeto mais indicado é contornando os fundos da UFSM, né, pelo conhecido setor Tambo ali da universidade. Toma a estrada Pedro Fernandes da Silveira, passa-se o distrito de Paim, São Geraldo, e logo em seguida é Água Boa. Água Boa. A gente tem uma página no Facebook também, né, que é a Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Ali tem as informações, os contatos também. A gente pode organizar uma caravana também com as pessoas que desejarem conhecer nos nossos dias de atividade, né, que daí vai todo mundo junto, é mais fácil de se localizar. Perfeitamente. E a festividade da comemoração dos 114 anos, vai ter alguma festividade ou a casa vai passar como se não tivesse acontecido um aniversário? Não, este ano, né, em especial, a gente está fazendo algumas reformas de ampliação na casa, né? Sim. Então a gente não vai fazer uma atividade muito extensa justamente pelas restrições de espaço físico e que está em momento de obra, né? Mas a gente realizará sim alguns ciclos com palestras especiais, né, voltados aos trabalhadores, e quem desejar nos visitar também será muito bem recebido, né? Quem é que fundou, Gustavo, essa sociedade espírita há 113, praticamente 114 anos? Isso. E aí está uma grande curiosidade também, né? O fundador da sociedade espírita foi o senhor Francisco Clemente da Silveira, né? Ele era um senhor que não era natural de Santa Maria, ele era de Viamão, né? A gente foi descobrir recentemente numa pesquisa feita por alguns amigos, né? E ele, natural de Viamão, se mudou então para o distrito de Água Boa, onde residiu e fundou a Sociedade Espírita. Inicialmente na sua residência, né, na sua casa, onde funcionava os estudos
doutrinários, né, que seriam hoje os nossos ESD, digamos assim, né, ele fundou na sua própria casa a sociedade. E uma outra grande curiosidade, né, é que ele era analfabeto, ele não sabia ler, quem lia para ele era a sua esposa. Então, um senhor analfabeto, isso a gente está falando aí de 1903, né? 1903. Né? 42 anos após o surgimento do Espiritismo, né? 1863, o Livro dos Espíritos. Então, um tempo muito curto, um senhor com pouca instrução, mas com uma boa vontade e um dever a ser cumprido imenso, né? Que levou à fundação da Casa Espírita. E o Gustavo me contou que a esposa desse senhor não era espírita. Não era espírita. E, inclusive, a esposa e os seus irmãos fundaram a Igreja Católica da região, né, que era bem próxima ali à Igreja Católica da Água Boa. Então, ela era extremamente católica, frequentava a igreja, fundou a Igreja Católica, né, da região, e ele, espírita, fundou a Sociedade Espírita, né? E ela, por sua vez, ajudava ele nas tarefas, porque ele, um homem com poucas letras, né, analfabeto, não conseguia ler, né, as obras do Espiritismo. Ou seja, os dois vieram com uma missão, cada um com a sua missão especificamente. Isso. Um fundar uma casa espírita e outro uma católica, né? Isso. E ao contrário do que a gente possa imaginar, né, sempre houve um respeito mútuo entre os dois e a família principalmente, né? Tanto é que seguiu-se os dois caminhos. Muito bem. Essa é uma pequena história da grande história da Sociedade Espírita mais antiga de Santa Maria, e é a quinta do Rio Grande do Sul. Tu não me falou a respeito disso, mas alguém me falou isso e eu quero confirmar contigo. É a quinta mais antiga? Eu tenho notícia que é a segunda mais antiga. Segunda mais isso, antiga. A primeira é de Rio Grande, que é 1800 e alguma coisa, não vou lembrar a data específica agora, né? Mas a mais antiga do Rio Grande do Sul, ela é de Rio Grande, e a segunda mais antiga que nós temos história, então, é Água Boa, né? De 1903. 1903. Agora, Gustavo, tu como presidente, e o Gustavo trouxe uma literatura a respeito do tema que nós vamos abordar hoje, que é o dirigente espírita. O que é ser um dirigente espírita? Nos tempos atuais, eu acredito que sempre, sim. né, estar, né, na condição de presidente ou de dirigente da sociedade espírita, eu acredito que, acima de tudo, é uma grande oportunidade, né? Primeiramente, de poder fazer a diferença na vida de tantas pessoas, né, e de marcar positivamente a trajetória de cada indivíduo, né? Eu acredito que não só cuidar do lado material da casa espírita, né, com amparo, a questão social, mas também o lado humano de cada um e o lado espiritual acima de tudo. E uma curiosidade que talvez os telespectadores tenham, é necessário ser médium para ser presidente de uma sociedade espírita? Não necessariamente, né? Não lembro de nenhuma condição de ser médium para ser presidente de sociedade espírita, né? Há aqueles que são presidentes e trabalham como médiums, e aqueles que são presidentes que ainda não se dedicaram, não se debruçaram sobre a questão mediúnica. Mas aí a gente pode fazer um comparativo bem interessante, né? Quando se assume a posição de dirigente de uma sociedade espírita, a gente fala bastante na questão da liderança, né? Inclusive até essa obra O Líder Espírita, né, que a Tereca, nossa companheira aqui de Santa Maria, é coautora da obra. Fica a sugestão, né, aos companheiros que quiserem se dedicar ao estudo e à leitura dessa obra. Mas é bastante interessante, porque dentro do Espiritismo a gente há uma pergunta, né, se todos somos médiums, né? E Kardec diz que sim, que todos são médiums. Médium é todo mundo. Apenas alguns se dedicam, né, ao estudo e ao desenvolvimento dessa faculdade, enquanto que outros, né, preferem por não se dedicar ao desenvolvimento. E a mesma questão é a liderança, né? Todos somos líderes, todos nascemos, né, com essa aptidão, com essa faculdade, né? Todos podemos ser líderes, né? Todos podemos nos colocar à disposição do trabalho dentro da casa espírita na questão de dirigentes. Basta que nos debruçamos, né, sobre o assunto, o estudamos e
colocamos a mão na massa. Essa era a minha próxima pergunta que ia te fazer. O presidente, imagino, precise conhecer a doutrina espírita. Sobretudo. Profundamente, inclusive. Isso. Porque senão, como é que ele vai liderar uma casa espírita sem conhecer profundamente a doutrina espírita? Então, essa é uma das qualificações sine qua non para ser um bom presidente. Com certeza. Conhecer a doutrina espírita, e a obra nos traz também, né? Ter alguns conhecimentos, se não tem, esforçar-se para ter, né? Um pouco sobre gestão de pessoas, um pouco também sobre questão financeira das casas espíritas, que hoje, principalmente nos dias atuais, né, é bastante complicado, muitas vezes, a questão financeira, né, de gerir uma casa espírita, né? Então, sobretudo, ter essas noções. Importante também, que eu acredito que é o ponto crucial, é a questão das pessoas, né? As nossas casas espíritas hoje, elas são de uma estrutura administrativa bastante complexa. Elas são divididas em departamentos, né? A maioria das casas. Departamento doutrinário, departamento de comunicação, o DECOM, departamento da família, o DAFA, né? Então são vários departamentos que funcionam dentro da casa espírita. E é preciso que o dirigente ele tenha a sensibilidade, né? Entenda um pouco de pessoas para convidar cada companheiro a ocupar o posto que ele melhor se desenvolve ali, né? Que ele tem mais afinidade. Não adianta, por exemplo, nós colocar uma pessoa tímida que não tem, como eu vou dizer, não tem muita habilidade com o público no departamento de comunicação, né? Talvez uma pessoa que goste mais da matemática, que goste mais, né, da área de contabilidade, aí, um exemplo, né, colocar no DECOM. Né? Essa pessoa ela vai ser muito boa, quem sabe, na tesouraria da casa, né? Então é importante essa sensibilidade dos dirigentes espíritas, né, de preencher os cargos dos departamentos da casa com pessoas que realmente tenham afinidade e tenham um conhecimento sobre essas áreas. Muito bem. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. A gente vai dar um intervalinho, mas são só 2 minutos e já voltamos. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Está acontecendo a Feira do Livro Espírita da CEDIC até o dia 8 de dezembro, no saguão do Clube Comercial. A Sociedade Espírita Divulgadora Cultural tem mais de 4.000 títulos à disposição dos leitores. Primeiro, as obras da codificação espírita, né? Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, obras póstumas, Céu e Inferno, são as obras do Kardec. E daí romances, os livros do Chico, do Divaldo Pereira Franco, são muitos, e tem os lançamentos também. Né, vários livros de lançamento e os preços assim tem 20% de desconto. Entre as obras básicas e os romances clássicos, os lançamentos também agradam quem procura uma boa leitura. O livro político, ele é do espírito Adalberto Gória e pelo médium Humberto Fabre. É um livro muito interessante, o tema é muito atual, é um tema em voga, é fácil de lê-lo, inclusive abre muito os nossos horizontes
e nos faz pensar sobre o que nós estamos fazendo de nossas vidas, tanto nós pessoas leigas, como políticos, como qualquer pessoa, né? O que estamos fazendo de nossas vidas, aonde queremos chegar, né? E nós sabemos que estamos aqui para crescer, para evoluir, mas e que atitudes estamos tomando para que isso aconteça, né? Será mesmo que as nossas atitudes estão sendo coerentes com aquilo que nós estamos lendo e aprendendo? Bom, nós estamos aqui desde o dia 6 de novembro, das 9 horas da manhã até as 18 horas, até o dia 8 de dezembro, de segunda a sábado. E temos também a SEDIC, a nossa sede é na Marechal Deodoro, 471, e temos livraria lá, e temos várias atividades, como nós temos doutrinárias, temos grupos de estudos, grupos mediúnicos, e estamos à espera de todos que se interessarem, que vale a pena. Uma opção para quem quer manter a estante atualizada com qualidade é o Clube do Livro. Nós temos uma sugestão de assinatura do Clube do Livro, que poderá ser semestral ou anual. Tu recebes um livro por mês em casa e sai muito em conta. Cada livro em torno de R$17. E o preço normal de um livro é muito mais do que isso, é mais que o dobro. Mas consegue, pelo Clube do Livro, sair por R$17. Vale muito a pena. São sempre livros muito bons, são lançamentos. Quem se interessar, então, pelo Clube do Livro pode vir fazer o cadastro aqui com vocês. Isso, o cadastro aqui conosco ou na própria livraria da SEDIC, na Marechal Deodoro 471, no bairro de Itararé. Aberta em horário comercial. Tá? Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Livros Espíritas, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E está conosco hoje, quem está chegando agora, Gustavo Fernandes, que é presidente da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Água Boa, sociedade esta que é a mais antiga de Santa Maria, completará em dezembro 114 anos, e a segunda, segundo o Gustavo, a segunda mais antiga do Rio Grande do Sul. E a gente está falando sobre o dirigente espírita. E o Gustavo trouxe um livro, O Líder Espírita. É um livro, autores Maria Elizabeth Barbieri e Gabriel Salum, e que teve a codificação, digamos assim, da nossa amiga Tereca, aqui de Santa Maria, da Sociedade União dos Fiéis. Gustavo, tu poderia falar mais um pouquinho sobre esse livro, O Líder Espírita? Seria interessante todos os presidentes, vice-presidentes de casas espíritas lerem o livro? Tão interessante quanto a leitura do Evangelho. Né? A gente brinca. Essa obra fantástica, né? Escrita então pela Beth e pelo Gabriel e organizada pela nossa irmã Tereca, ela é um verdadeiro divisor de águas, eu acredito, dentro da vida dos dirigentes espíritas após a sua leitura e, sobretudo, o seu estudo. Né? Ela vem nos trazer a tese já implantada por Jesus, não é? Da liderança servidora, né?
Ao longo da história, né, diversas instituições, diversos pesquisadores, né, estudaram a vida e o legado de Jesus, né, para céticos ou não, ele é hoje um dos maiores líderes que já existiu, não é? Tanto é que 1/3 da população, aliás, mais 2/3 da população do planeta considera-se cristã, não é? Em diversas culturas, em diversos países, a sua mensagem ela é assimilada. O nosso calendário, ele mede então o tempo, né, antes e depois de Cristo, né? Vejamos a importância dessa figura na história, independente de crença, não é? Então esse livro ele traz a tese da liderança servidora, implantada por Jesus, e também alguns aspectos mais contemporâneos sobre liderança, sobretudo dentro do movimento espírita, né? Traz alguns relatos também da história de Paulo, não é? O nosso querido Paulo de Tarso, né? No romance aquele Paulo e Estevão, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Então ele traz vários momentos da vida de Paulo em consonância com os ensinamentos, né, do Espiritismo e sobretudo sobre liderança, né? O grande líder que também Paulo foi, escolhido por Jesus, não é? Para sedimentar, para dar continuidade, então, à sua doutrina. Agora, Gustavo, onde é que quem estiver interessado em ler o livro, aonde é que ele acha esse livro? A pessoa pode encontrar esse livro? Primeiramente, a gente sempre aconselha a procurar o posto do livro das casas espíritas, não é? A nossa irmã Tereca também possui acesso, né, à livraria da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, então ela pode providenciar, caso as casas espíritas não o possuam, né? Sim. O contato com ela fica livre aí. Na livraria do Lar de Joaquina também bem provável que tenha, né, essa grande obra, que é uma leitura obrigatória para todos aqueles que se voluntariam ao trabalho de dirigentes espíritas. Uma pergunta que cabe, Gustavo. Como é que a disputa, já que estamos em véspera, a disputa eleitoral numa casa espírita, a disputa é muito acirrada ou todo mundo é calmo, tranquilo, ninguém quer ser presidente? Como é que funciona isso aí? Depende de casa para casa, né? Por exemplo, na sociedade espírita que eu trabalho, que hoje nós dirigimos, como uma casa pequena, teve chapa única, né? Mas eu sempre avalio como muito salutar para as casas espíritas que haja mais de uma chapa. Não pelo caráter competitivo que isso dá, não por esse motivo, mas pelo fato de que quando eu e o Jader, por exemplo, temos duas ideias e nos separamos em duas chapas para concorrer à presidência de uma casa espírita, é sinal de que nós dois temos um projeto diferente para casa, né? Isso eu acho bastante saudável, que as casas tenham mais de um projeto, que tenham pessoas interessadas em trabalhar de forma diferente pela casa. Eu acho bastante salutar. É claro que o espírito competitivo, que, como você falou, a disputa de poder, né, deve ser analisada daí com outros olhos, conforme a doutrina espírita tanto nos ensina. E a rotatividade é salutar numa casa? Muito salutar, muito salutar. É preciso que a gente tenha uma oxigenação dentro da casa espírita, né? É muito comum a gente ver nas casas espíritas companheiros que permanecem por longos e longos anos dentro das presidências das casas, né? Inclusive, é uma preocupação que todos nós, dirigentes espíritas, devemos ter hoje nas nossas casas espíritas com a renovação dos trabalhadores. Eu acredito que todo dirigente espírita ele deva se perguntar hoje quem estará dirigindo os trabalhos da casa daqui a 10 anos, né? Fazendo uma visão de um médio prazo, né? Quem estará dirigindo os trabalhos da casa daqui a 20 anos, né? Essas perguntas nos levam a determinadas reflexões. A gente vive hoje, dentro do movimento espírita, e nós temos percebido isso, um envelhecimento dos trabalhadores e poucos jovens se inserindo dentro do movimento. Isso é bastante preocupante, né, do ponto de vista material nosso aqui, da questão da sustentabilidade das nossas casas. Quem vai dirigir os trabalhos? Será que as casas estão se preocupando com o processo sucessório? Será que o presidente, será que o DAPS, o DAI, o Departamento de Atendimento Espiritual, o DECOM, o DAF, Departamento da Família, está se preocupando com o processo sucessório dentro desses pequenos departamentos da casa? Essa é uma grande reflexão que todos nós deveremos ter,
né, daqui para frente. Mas e a remuneração do presidente não atrai para ele ser presidente? Se for em bônus hora, né? Bônus hora. Não há remuneração, né, para os presidentes das casas espíritas. Não há para ninguém, nem pra presidente, vice-presidente. Para ninguém, né? Às vezes a gente tem a ilusão, né, de que o presidente da casa espírita, né, diferentemente de outras religiões, né, que eles possuem dedicação exclusiva, isso não ocorre, pelo menos dentro do movimento espírita, né? A não ser que a pessoa, é claro, já tenha se aposentado ou não trabalhe, enfim. Mas todo trabalhador espírita, a gente brinca que ele tem uma vida dupla, né? No sentido material da palavra, né? Ele trabalha na casa espírita e ele tem a sua ocupação profissional, como todo mundo, né? Então, a sociedade espírita não remunera, né, os trabalhadores. Né? Muito pelo contrário, eu acredito que... Aliás, podemos dizer que até remunera, né? No sentido da consciência espiritual. Isso, do aspecto espiritual, do sentimento do dever cumprido. Essa eu acho que é a maior das remunerações, né, que um dirigente espírita pode ter. Mas e como é que uma sociedade espírita se sustenta? Então, a personalidade jurídica das casas espíritas hoje, ela é através de associação. A casa espírita hoje, fundada agora, na atualidade, né, ela é uma associação. Antigamente, primeiramente era Centro Espírita, Isso, depois Centro Espírita, Sociedade Espírita. Hoje é Associação Espírita, por uma questão de... por uma questão jurídica, né? Jurídica. Hoje, muito mais jurídica do que por força de própria escolha do movimento espírita, né? Ela é uma associação sem fins lucrativos, né, de caráter social. Essa que é a personalidade jurídica das sociedades espíritas hoje em dia, né? A grande parte delas são amparadas hoje pela Federação Espírita, né, pela Federação Espírita Brasileira, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul e mais micro, né, pelas UMES, que são as Uniões Municipais Espíritas de cada cidade. Né? Mas a questão financeira, de onde a casa espírita se sustenta, né? De onde que ela angaria receitas, já que ela é não lucrativa, né? Depende daí do contexto que cada casa espírita está inserida, né? Algumas casas espíritas conseguem se manter com um quadro de sócios, colaboradores, né? Os trabalhadores em assembleia geral, eles formam um quadro social para a casa espírita, contribuem com a quantia que cada um pode mensalmente, não é? E aí, então, para suprir as necessidades materiais da casa espírita, como água, luz, aluguel, tantas casas hoje dependem de aluguel, não é? Através de promoção social, risoto, beneficente, galeto, rifas, né, eventos, chás beneficentes, da renda dos livros hoje, né? Hoje a doutrina espírita, sem sombra de dúvida, está aí dentro do rol podemos dizer, das religiões, não é? Que mais publica livros. Então as casas espíritas, elas possuem o posto do livro, né? Que algumas possuem, outras não. O Clube do Livro também, recentemente proposto pela Federativa, que comercializa os livros e toda a receita ela é revertida para a casa espírita, né, para dar a sua manutenção. Às vezes a gente chega na casa espírita, assiste a exposição doutrinária, a palestra, né, e a gente não imagina que por trás de todo esse trabalho, né, há um bastidor, né, há uma organização, né, é o copinho que não pode faltar, é a água mineral ali no bebedouro, é o banheiro que precisa estar sempre limpinho. Então há uma organização muito complexa por trás de toda essa estrutura aberta e gratuita à sociedade. Agora, Gustavo, eu gostaria que tu fizesse um paralelo entre espiritismo e movimento espírita. Para aquele telespectadora que não é espírita, será que tu conseguiria, se é que existe alguma diferença entre espiritismo e movimento espírita? Há uma grande diferença, né? Há um abismo, podemos dizer assim. Principalmente porque todos nós, seres humanos, somos falíveis, né? O Espiritismo nos diz que nós estamos encaminhados, nós estamos em constante evolução. Então todos nós somos suscetíveis a erros, né? A erros e acertos, né? Muito mais nessa fase evolutiva a erros do que acertos, né? Exatamente. Mas como diria o nosso querido Chico Xavier, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O movimento espírita ele é composto de todos nós, trabalhadores, né, da doutrina espírita, ou que nos consideramos espíritas, né?
Então, pelo fato dele ser composto de seres humanos, o movimento espírita, ele é passível de falhas, né, de erros. E aí que está o grande detalhe, a gente não pode confundir o movimento espírita com o espiritismo. O espiritismo, em toda a sua teoria, em toda a sua bibliografia, ele é santo, né? Ele representa sobretudo a palavra de Jesus Cristo, né, como terceira revelação. Então o espiritismo ele é perfeito, ele nos dá uma caminhada, um roteiro de uma moral perfeita. Agora já nós nem sempre conseguimos seguir à risca, né, todos os ensinamentos que o espiritismo nos traz. Por isso que, às vezes, quando a gente pode, porventura, se decepcionar com certas situações, né, dentro do movimento espírita e não dentro da doutrina espírita, é importante que nós exercitamos, sobretudo, o perdão, né, aos companheiros que, porventura, se equivocam, né, em determinadas situações. O papo super agradável, mas estamos chegando ao fim do nosso programa Palavra Espírita. Agradecendo ao nosso companheiro Gustavo Fernandes, presidente da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, de Água Boa. E gostaríamos de deixar para as tuas últimas palavras de participação do nosso programa. Mais uma vez, nós te agradecemos, Gustavo. Imagina. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, de poder compartilhar um pouco da nossa pouca experiência que temos, né, e que todos nós possamos, acima de tudo, nos voluntariar ao trabalho dentro das casas espíritas, né? Se não como dirigentes, mas espaço tem para todos e as casas espíritas precisam de trabalhadores, né? Então que todos se sintam à vontade de iniciar a sua caminhada, né, como trabalhadores da doutrina espírita, como trabalhadores da última hora. Muito bem. E assim chegamos ao final do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais responsáveis por este programa existir: Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A., Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação.